Sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia e hoje eu vou ensinar a vocês como fazer os cruzamentos de genética e como resolve a maioria dos problemas devido à primeira lei de Mendel. Então vamos lá. O cruzamento genético vai ser referente a quando cruzamos duas características e essas duas vão gerar um determinado tipo de filhos, ou seja, qual a probabilidade de gerar um determinado tipo de prole, certo? Com essas características. A primeira coisa que vocês têm que fazer é identificar quais são os genótipos indicados pelo problema. Vou dar o primeiro problema para vocês. No cruzamento de Mendel, na primeira lei, ele cruza um tipo de característica e tenta entender como essa característica é passada adiante. É a lei do monohibridismo, como está no outro vídeo. E aí ele diz que as ervilhas amarelas elas são dominantes. Então vocês têm que identificar o que é dominante e o que é recessivo. Tá bom? A ervilha amarela é dominante e a ervilha verde é recessiva. O primeiro passo para resolver esse tipo de problema é justamente colocar os genótipos um do lado do outro. Então, dominante, como vocês sabem, ou vai ser um homozigoto dominante, azão, ou vai ser heterozigoto. Quando eu falo da característica dominante, eu me refiro a tanto homozigoto dominante, que é o genótipo, quanto heterozigoto, tá bom? Já a ervilha verde é recessiva. Tudo que for recessivo, vocês vão colocar como azinho, ou seja, homozigoto recessivo. Então, vamos cruzar aqui essas duas ervilhas para saber qual é a probabilidade dos filhos. A partir desse momento que você monta essa legendinha aqui, ó, de qual é a característica amarela e qual é a característica verde, quais são os genótipos de cada um, a gente resolve 50% do problema. No cruzamento parental que Mendel fez, ele cruzou apenas ervilhas puras. Quando o problema de ser ervilhas puras, ele está falando de homozigoto. E aí vocês vão utilizar o quadro de Pinet. Esse quadro é nada mais nada menos que um quadro que ele vai colocar o genótipo separadamente, a gente vê isso já, e no meio vai se encontrar a probabilidade do cruzamento desses genótipos, que é os filhos. Então vamos entender aqui. Ele cruzou a ervilha amarela pura, se a amarela pura é homozigoto. Então vai ser azão. Só olhar para a legenda, vocês identificam. E ele cruzou com a ervilha verde, que é homozigoto recessivo. O verde sempre vai ser homozigoto recessivo nesse caso. Azinho. Separou os genótipos em cada quadro. E no meio aqui a gente vai ter os filhos, que é o cruzamento. Então vamos começar. Azão com azinho. Azinho. Opa, professor, qual é esse filho? Esse filho é azinho. Então ele vai ser aqui, ó, amarelo, tá bom? Um amarelo heterozigoto. Azinho. Azinho. Estou só juntando as letras desse quadro. E azinho. O que eu quero dizer aqui agora, ó, finalizou. O que isso significa? Que todos, aqui teve quantos filhos? 1, 2, 3, 4. Ou seja, a cada 4 filhos, 4 serão amarelos. Não tem 4 aqui, 4 quadradinhos? Você coloca aqui embaixo. Cada 4 filhos. Aí quantos foram amarelos? 4 serão amarelos. Isso equivale a 100%, gente.
4/4 equivale a 100%. É só conferir aqui na tabelinha. Ó. Todos foram azão, azinho. Então, azão, azinho é o quê? Azão, azinho é amarelo. Tudo bem? Essa foi o primeiro jeito de fazer esse cruzamento. Vamos agora para o segundo jeito. O segundo jeito eu acho até mais fácil. Vocês vão colocar as características aqui em cima. Ó. Por exemplo, o amarelo nessa primeira lei de Mendel aqui para o cruzamento das gerações parentais é homozigoto. Então, eu coloco azão, azão. E cruzou com a ervilha verde, que é azinho, azinho. Certo? E aí você faz a técnica do chuveirinho, olha só. Azão, cruza com quem? Azinho. Então vai ser azão, azinho. Esse azão vai cruzar com esse outro azinho. Passa uma vírgula, azão, azinho. Temos até agora esse cruzamento. Aí esse azão, o segundo azão você passa por baixo. Vai cruzar com esse primeiro azinho. Vai ser então azão, azinho. Esse outro azão agora tem que cruzar com outro azinho. E assim a gente finaliza. Logo vai ser azão, azinho. Tivemos então quantos filhos? 1, 2, 3, 4. Quais são os fenótipos desse filho? Azão, azinho, portanto, é amarelo. Azão, azinho, amarelo. Azão, azinho, amarelo. E azão, azinho, amarelo. Todos são amarelos. Ou seja, teve 4 filhos. Dos 4 filhos, 4 são amarelos. 100% de filhos amarelos desse primeiro cruzamento. Vamos agora para um outro cruzamento. Nesse segundo cruzamento, a gente vai fazer o cruzamento dos híbridos de Mendel, certo? Então, ele diz que no cruzamento de duas ervilhas da geração F2, ou seja, os filhos daquele cruzamento que a gente cruzou amarelo com verde, será o quê? E aí a gente vai ter que fazer a velha coisinha de sempre, né? Construir a legenda da figura. E aí, só um minuto que eu vou corrigir aqui um negocinho. E como se dá a construção da legenda da figura? O problema sempre vai dizer a característica amarela é dominante. Então, se ela é dominante, então ela vai ser um homozigoto dominante, azão, azão, ou heterozigoto, azão, azinho. E a característica da cor verde é recessiva, ou seja, vai ser homozigoto recessivo, azinho, azinho, tá bom? E aí, o problema diz para você cruzar duas ervilhas heterozigotas. Se é heterozigota, está aqui, ó, azão, azinho. Então, elas são que cor? São amarelas, tá bom? Vamos cruzar elas. Uma vai ser azão, azinho. Isso é a geração F1, desculpe. Outra vai ser azão, azinho. E aí a gente vai fazer os cruzamentos e ver o que dá. Então, aqui em cima, azão, azão. Aqui do lado agora, azão, azinho. Agora aqui, azinho com azão. Vai ser azão, azinho. Sempre coloque a maiúscula na frente para não ter nenhum problema de confusão em interpretar os dados. Esse azinho agora com esse azinho. Azinho, azinho. Qual a probabilidade de filhos agora? Tivemos 4 filhos. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Então, o denominador
vai ser aqui embaixo, 4. Quantos são homozigotos dominantes? A gente está vendo aqui que só tem esse daqui, ó, azão, certo? Então, 1/4 dos filhos é homozigoto dominante. Quantos agora são heterozigotos? A gente conta aqui, ó. 1, 2. Tem quantos quadradinhos? 4 quadradinhos, representam os 4 filhos, e 2 são heterozigotos. Quantos são homozigotos recessivos? Aqui, ó. Azinho. Então, será um filho homozigoto recessivo. Se você somar tudo isso daqui, vai dar 4, que é o equivalente a 4 filhos, tá bom? Gente, olha só, agora outra pergunta, que você fez, está interpretando os resultados, e aí eu pergunto, quantos são amarelos? Amarelos, portanto, são azão, azinho. Então, temos 3 filhos amarelos, ou seja, 3/4 amarelos. E quantos são verdes? Temos apenas um aqui, ó. Um é verde. Só conferir na legenda, ó. Azinho, bate com azinho. Então, temos um verde. Ou seja, na geração F2, a partir do cruzamento da geração F1, dos heterozigotos, temos então 3 filhos amarelos e um filho verde. Ou seja, a probabilidade de um filho, uma semente nascer verde e 3 amarelas, tá bom? 3/4 equivale a 75%. 75% nascerá amarela e 25%, que equivale a 1/4, nascerá da cor verde. Agora vamos fazer isso do outro jeito, da técnica do chuveirinho. Vamos lá? Então, a segunda técnica é a técnica do chuveirinho, né? Então, como a gente está vendo, são 2 ervilhas heterozigotas. Então, a gente vai botar aqui de um lado, ó, azinho, um amarelo heterozigoto. Do outro lado, a gente vai colocar o azinho também. Ok? E aí vai fazer a técnica do chuveirinho. Azão. Primeira parte aqui da descendência. Depois a gente vai pegar esse primeiro A, cruzar com esse segundo aqui. Azão, azinho. Agora a gente vai pegar esse segundo aqui, desse primeiro, e cruzar com esses dois. Vamos lá. Azinho aqui, ó, cruzou com esse azão. Sempre coloco a letra maiúscula na frente. Azão, azinho. E agora a gente pega esse azinho e cruza com esse outro. Azinho, tá? E agora fechamos, que é a mesma coisa do quadro de pneu. E aí vocês vão ver aqui, ó, tivemos 1, 2, 3, 4 possibilidades de filhos com características diferentes. Quantos são amarelos? Amarelo não é azão ou azinho? Então a gente vai ver aqui, ó. 1, 2, 3 amarelos. Temos então 3 amarelos. Dos 4 filhos, 3 são amarelos. E quantos são verdes? Apenas 1. Ou seja, dos 4 filhos, das 4 possibilidades, apenas 1 é verde. Tá bom? Então, o que eu estou dizendo aqui? No cruzamento de 2 heterozigotos, há uma possibilidade de 3/4 ou 75%
A gente vai se aprofundar um pouco mais na questão das probabilidades depois, tá bom? Ou 75% dos filhos serem amarelos. No cruzamento de dois heterozigotos amarelos, então temos 25% da possibilidade dos filhos, eita que dois feios, dos filhos nascerem verdes, certo? 25 mais 75, fecha aqui os 100%, tá bom? Então a gente tem as duas maneiras de fazer esse cruzamento aqui. Agora vamos para o último. Então, pessoal, o último ponto é o cruzamento teste, tá? Imagine só o cruzamento entre uma ervilha amarela e uma ervilha verde. A ervilha verde, a gente sabe que o genótipo dela é azinho, ou seja, ela é homozigoto recessiva. Mas imagine que você não sabe qual é o genótipo da ervilha amarela. Ou seja, ela pode ser azão-azão ou azão-azinho. Para saber qual é o genótipo dela, a gente tem que fazer um cruzamento teste. Continuando, a gente sabe que o genótipo do amarelo é azão-azão ou azão-azinho. Então a gente sabe que de toda forma vai ter um azão. Vocês concordam? Porque ou é azão ou azão-azinho. Tá? Então todo jeito vai ter um azão no meio. O outro é que a gente não sabe. Caso o problema não dê o genótipo do dominante, se ele é homozigoto ou heterozigoto, então a gente tem que fazer um cruzamento chamado cruzamento teste. E aí que está a mágica da coisa. Vamos entender um pouco mais sobre ele. Imagine que ele seja heterozigoto. Então qual é o resultado desse cruzamento? A gente sabe o que é essa ervilha aqui pelo resultado do cruzamento teste. E aí a gente vai saber, né? Azão, azinho, azão, azinho. Estou sendo um pouco mais rápido porque a gente já viu como faz isso aqui, né? Azinho, azinho. Aí eu pego esse azinho com esse para dar aqui, ó. Azinho, azinho. Caso 50% dos filhos, ou seja, 2/4 dos filhos, forem amarelos, que a gente vê aqui, ó, 1, 2, temos 2/4 amarelos, certo? Então, e 2/4 verdes, que são esses azinhos aqui, ó, tá? A gente vê aqui, ó, 2/4 verdes, ou seja, 50% amarelo, 50% verde. A gente então diz que essa ervilha aqui, ela é heterozigoto, azão-azinho. Agora o segundo cenário é o seguinte. Imagine então que temos azão-azão com azinho-azinho. Então vai dar azão-azinho, azão-azinho, azão-azinho e azão-azinho. Caso o problema disser que 100% dos filhos da probabilidade é de se gerar cores amarelas, todos aqui são amarelos. Confere? Só olhar aqui a legenda, certo? Todos são heterozigotos, o resultado aqui. Se 100% for amarelo, logo a gente diz que essa ervilha aqui, então, ela é azão, homozigoto dominante. Logo, gente, o cruzamento teste, ele tem isso. Ele identifica
qual é o genótipo do indivíduo. Quando o problema não disser qual é o genótipo do dominante, do fenótipo dominante, no caso o amarelo aqui, que a gente está falando, submeta ele a um cruzamento teste, ou seja, cruze ele com o homozigoto recessivo. Cruzando ele com o homozigoto recessivo, você vai saber se 50% dos filhos forem amarelos e 50% verde, então esse camarada aqui é heterozigoto. Se 100% dos filhos forem amarelos, então temos um homozigoto dominante. Esse cruzamento teste será muito importante para resolver os exercícios. Então fiquem de olho e tentem resolver os exercícios que eu passarei para vocês e em seguida tirem as dúvidas. Um forte abraço e até a próxima aula.